Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E, gente, esse episódio de hoje é babado. Gente, a entrevistada vai ser eu. O jogo virou, não é mesmo? Estou provando no meu próprio veneno, rodei. E quem vai entrevistar é a Jéssica. Ela entregou o currículo dela pra nós e a gente contratou ela como estagiária. E ela vai apresentar hoje, ela vai me entrevistar. Eu nem sei, gente, eu não tenho roteiro, tá? Não tem nada, eu não sei o que vai sair daqui hoje. Tudo E improvisado. eu falei que se eu não gostar do episódio, eu vou denunciar o canal do YouTube. Mas vai ser muito bom. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber notificação. Assiste os episódios anteriores, inclusive o episódio da Jéssica, que tá muito bom. Assiste os outros episódios também. Siga a gente no Instagram, lá a gente posta todas as novidades. E é isto. E aí, Nath? E aí? Tudo bem com você? Como que foi essa semana? Olha, Não, peraí, calma. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito Ao nosso Cristocast. obrigada. Né? Tem que... Estou muito né? feliz de estar aqui com vocês nesta noite, contando da minha história, da minha vida. E aí, me fala, me conta, como foi essa semana? Bom, a minha semana... Hoje é segunda-feira, né? Segundona, hoje eu volto a trabalhar. Hoje voltei a trabalhar. Na verdade, eu trabalhei semana passada também. Você não Hoje- parou? Não parei. Eu parei só... Gente, semana passada foi o quê mesmo? Foi ano novo? É. Já? Vixe, não lembro semana passada não, gente. Não lembro da semana passada, mas hoje eu trabalhei até as 3. Depois eu fui pra casa, me arrumei, vim pra cá. Nossa, que vida boa. E aí? E aí, e estamos assim. Mas me conta, como que foi? Mais, assim, teve alguma... Bom, essa Algum hoje, na evento, verdade, vou assim? falar mais da semana passada. É que eu ainda tô tentando lembrar da semana. Calma, ano novo, fim de ano, revendo a novo. família. Vai, vamos lá, ano novo. Ano novo eu viajei com os amigos, a gente foi pra São Pedro e a gente teve uma viagem muito gostosa. A gente foi num chalé que tem lá em São Pedro. E no sábado a gente foi no parque aquático, no Termas. Ai, a gente se divertiu muito, foi muito bom. Que lugar lindo. Nunca fui. Nossa, lindo, lindo. Você Nunca olha foi. Essa assim, pode ser uma das... vai, das é rotas. muito lindo. Você olha a natureza, aquela paisagem, você fala, gente, como Deus é perfeito. Demais, Meu né? Deus, isso aqui não é do Big Bang, não. É, Foi o senhor que criou. tem um arquiteto aqui. Tem. Não pode ser da casa. Não, tem um arquiteto. E aí eu passei mal. Ixi. Passei mal. Eu acho que todo mundo pegou virose ali, porque ficou eu ruim, o meu marido ficou ruim, um amigo também que foi Israel também ficou ruim. Acho que a gente pegou uma virose. E aí a gente passou o último dia ruim. Aí eu fiquei de atestado 2 dias, ruim. Fui no hospital 2 vezes. Rendeu essa viagem. Mas depois eu melhorei, o senhor foi muito bom, fui curada, graças a Deus. Foi só uma virosezinha mesmo. E aí eu voltei à minha rotina normal. Trabalhei, faculdade estou de férias ainda, graças a Deus. Tô de Mas já férias. tá no último ano? Não. Já, tô no último semestre. Eu me formo em agosto. Aí sim, agora é formei só agora. a reta final. Só reta final. Graças a Deus. E é isso. Trabalhei essa semana, não fiz nada demais, mas curti e aproveitei, porque a hora que voltar à faculdade é estudar isso. Agora é reta final, Agora tem é que se reta preparar para tem. pegar o diploma, né? E aí eu vou entrar no projeto fitness essa semana. Ah! Diz, boatos. Disseram por aí. Então, os boatos também, no meu caso, estão nesse nível também. Também. Então, se amanhã, quem sabe, né? Hoje eu já falei, era pra eu ter ido hoje, não Não, deu. Não deu, amanhã... porque eu tenho o meu compromisso de Estrear. Cristocast, entrevistando ou sendo entrevistada. Ó, tá gravado em produção. Se ela não for... tá gravado. A gente deixa aqui gravado também pra mim, Pra ter né? prova, né? Pra poder ter prova. Depois pra não falar que eu não falei. Então tá. Então diz que eu sou fitness agora. Então, no começo do ano é assim. Todo mundo é fit. Todo mundo, gente. Acho que as academias lucra tanto no começo Vai do estar ano. lotado. Gente. Nossa. E você vai que horas? Depois do teu trabalho? Eu pretendo ir, tipo, eu chego em casa umas 4h30, eu pretendo ir esse horário, das 4h30 às 6h30, por aí.
E aí depois, vida normal, né? Então, essa é a meta para 2023. Uma das. Uma das. É. A outra, e tem várias, né? Tem várias metas. Não, mas então aqui... Mas eu não vou contar todas, porque não pode. Não pode abrir muito também, né, gente? Uma delas é por isso que não dá certo, eu acho que a gente conta. A gente conta tudo, né? Dos outros, não é nossa. Olha lá. Fica quieto, não conta nada, só um pouco. É bem isso. Mas e aí, me fala, como que foi o ano de 2023 pra você? De 2022. Desculpa, de 2022 pra você, com essas gravações do podcast, que foi uma benção. Me conta, a gente quer saber como que foi pra você gravar, estar com as pessoas. Então. Com vários testemunhos, né, maravilhosos. Muita coisa. Como que foi pra sua vida? No começo, surgiu aí o comentário de ter um podcast, né? E aí todo mundo lá, ai, quem que vai apresentar e não sei o quê. Eu falei, ai, por favor, me chama. Alguém me chama. E ninguém me chamou. Eu falei, eu também não vou me oferecer. Ninguém me chamou, vou ficar bem na minha. Me chama, eu quero. E aí o Rodrigo comentou, ai, Nath, você toparia? Eu falei, lógico, toparia, não sei o quê. E a gente começou. Eu tava até falando pra ele agora, gente, isso é coisa de louco, porque não é qualquer um que topa de vir aqui. Mas você já sempre teve vontade de fazer uma coisa assim? Não, eu nunca nunca pensei, na verdade, em fazer isso. Mas quando surgiu o assunto, eu comecei a pensar na ideia. Falei, eu acho que seria legal isso daí, hein? Falar da vida dos outros com edificação. Perfeito, né? Falar na vida dos outros em santidade. Isso que é sabedoria. A mulher sabe, ela constrói, ó. É isso aí. Eu falei, aí o Rodrigo chamou, a gente veio, deu super certo. A gente gravou o primeiro episódio, né? Que foi o da Dodô. Um beijo, Dô. Beijo, Dô. A gente ia armar uma enroscada pra ela vir aqui, com mas não certeza. deu certo. Ela tem que ter o 2, tem que ter o parte 2. Tem. Pra ela contar, sabe do quê? O quê? Da praia. Ela precisa contar da praia. Fiquei sabendo, viu, Andriele? Todo ano ela vai, né? Vai, todo ano. E aí, ela aceitou. Gente, foi muito engraçado o primeiro episódio. Ela chegou aqui, aí ela tinha chegado de serviço, né? Gente, quem conhece a Dodô é muito carinho, tá? Eu te amo. Gente, ela chegou toda descabelada, uniforme da Unimed. Então, gente, cheguei pra gravar. Eu olhei pra cara do Rodrigo, o Rodrigo olhou pra mim e a gente... Oi, querida. Como que vai fazer? E ela, gente, não é só de voz? Não, é de vídeo. Ela, meu Deus. Aí ela começou a ficar nervosa, aí ela se arrumou. Eu lembro desse dia que eu cheguei um pouco tarde. Foi. E eu vi, ela já tava arrumada. Eu tô nervosa, Foi mesmo. Ela, gente... Falei, calma, Dô. Eu achei que fosse de vídeo. Eu falei, não, Dô. Ela falou, eu achei que fosse de áudio. Eu falei, não, é de vídeo, minha filha. Venha, senta aqui. E aí a gente gravou o primeiro episódio. E aí a gente foi arrumando algumas coisas que precisava para os próximos. E aí a gente foi adaptando, foi chamando gente nova. Foram muitos testemunhos, muita história, assim, de pessoas que a gente convive, né? Toda semana, tá junto toda semana. E a gente nem sabia, assim, histórias e conhecer da vida da pessoa. E foi muito legal também, porque a igreja... Quando assiste o episódio, também conhece. A gente fala, nossa, congregar anos com a pessoa e não sabia disso. Então, foi muito bom. É muito bom. Edificante, né? Mas também não vou negar que tem dia que eu falo, ai, Senhor. Não, mas gente, sintonia, minha e do Rodrigo. Às vezes eu falo assim, nossa, o Rodrigo podia muito cancelar hoje. Ele manda, Nath, tô preso na voz, pode cancelar. Cara. Mas pode. Assim. E aí a gente cancela. Mas a gente vem, né? Eu assumi o compromisso. Eu gosto de estar aqui e eu levo muito a sério. Então, assim, é muito bom. Que bom, né? E isso... Vai, Opa! Espera aí que a produção tá se manifestando aqui. Qual que é a pergunta? Isso. Que mais me edificou? A história que mais te edificou, Nath. E aí? Deixa eu... A Dodô foi uma das, porque é muito parecida com a minha. Não muito parecida, mas tem algumas coisas parecidas com a minha. Então, assim, algumas coisas que ela falava, alguns sentimentos que ela teve. Você eu se identificou, se viu na história dela. E deu vontade, tipo assim, dá a mão, vamos juntas, porque é exatamente isso que eu sinto. Uma que eu achei que me edificou bastante também foi a do Juliano.
A do pregação, Juliano Rodrigo, aquela pregação que você quer sair dando soco no capeta. Saiu muito louco. E ele falou Uma super mulher, né? É, uma super mulher. Porque ele falou muito sobre... como que é mesmo aquela palavra? Que quando é demais, não é excesso. Exagerado, alguma coisa assim, tipo... Ai, você é muito extremista e tal. Eu fiz essa pergunta pra ele, né? Às vezes... Como que é? Às vezes as pessoas acham que você é extremista, não sei o quê. Acho que não foi radical, é verdade. Você não acha que você é muito radical? E ele falou que o evangelho ele começa sendo radical para Jesus, né? Que foi radical para ele. Que às vezes a gente é tão radical para tantas outras coisas, mas para Deus a gente tem que ser contido. Então eu lembro até hoje, foi acho que o segundo, terceiro episódio dele e foi um dos que me marcou bastante. Eu gostei bastante desses. E todos os outros, né? Cada um com o do André também foi muito bom. O da Roselaine. São histórias muito fortes de vida, né? Muitos exemplos aí que a gente pega, algumas coisinhas a gente tenta colocar, né, na nossa vida. Cada um com... Mas, Nath, eu queria saber... Como você deu mais ênfase no da Dodô, me conta a sua história, Nath, que todo mundo quer saber. Quem é a Natália? Sou até linda. Agora. Quem é a Natália? A Natália. Vamos lá. Nossa, essa pergunta é profunda, hein, minha filha? Nossa. Quem é a Natália? Quem é a Natália? Né? Da onde você veio? Você é de Campinas? Você... De onde você veio, Natália? Me conhecer, né? Que eu sou, agora eu sou famosa dentro do podcast. Eu fico falando isso na empresa lá que eu trabalho. Eu falo, gente, eu sou famosa apresentadora, YouTuber. Bom, eu nasci aqui em Campinas e Vixe, como que é mesmo? Gente, é tanta coisa que aconteceu na minha vida. E eu tenho 22 anos. Eu sempre morei com a minha avó, desde quando eu nasci. Porque quando eu nasci, a minha mãe já era doente. Ela tinha meningite. Então, quando eu nasci, foi um período que a doença dela atacou bastante. E ela não teve condições de me criar, porque eu era recém-nascida. Então, assim, desde quando eu nasci mesmo, saí da maternidade, eu fui morar com a minha avó. Então, eu sempre vivi com a minha avó, casa de vó, cuidado de vó. E mimada, e as minhas irmãs, eu tenho eu tenho 3 irmãs, que é a Tainá e a Daniela, por parte de pai e mãe, e a Daiane, que é minha irmã por parte de pai. Eu sou a caçula, sou mais nova. Nossa. Então, a Daiane morava com a mãe dela, e a Tainá e a Daniela já eram maiores do que eu, morava com a minha mãe. Que minha mãe era mais fácil de cuidar delas, porque elas já eram maiores, já sabiam fazer as coisas sozinhas, e eu não. Então, eu morava com a minha avó. Então, filha única, né? Tinha de tudo, muito mimada. Barricada. E aí, quando eu fiz, acho que 5, 6 anos, a minha mãe morreu. Nossa. Minha mãe morreu. Eu não lembro muito bem. Você não lembra? Não, eu não lembro da minha mãe, assim, do jeito dela, como ela era, eu não lembro. As minhas irmãs lembram mais, né? E eu lembro só, assim, flashes, que eu acho que eu tava na creche. E aí foram me buscar mais cedo para dar a notícia que minha mãe tinha morrido, mas eu não lembro do enterro, não lembro de nada. E segui minha vida normalmente, né? Porque não mudou muita coisa na minha rotina. Eu ia para casa da minha mãe de final de semana, eu era muito nova. Então, assim, naquela época, não mudou muita coisa na minha vida, na minha rotina. Continuei seguindo. O problema foi quando eu cresci, né? Que eu fiz 11 anos e a minha avó morreu. Nossa. Então, eu perdi. Essa foi a falta, você essa sentiu foi a falta. Porque, assim, todas as figuras maternas que eu tinha, agora não existiam mais, né? Não tinha mais a minha mãe e minha avó morreu. Nossa. E aí foi quando a gente foi morar com o meu pai. Na verdade, a gente ia continuar morando com o meu avô, porque eu morava com a minha avó e meu avô. Isso foi nesse bairro ainda, não? Não, eu morava no Campos Elíseos. Mas, sei lá, para que lado que fica, mas não é na vila, não. E aí o meu avô... Ele se viu ali meio sem chão também, porque ele tinha perdido a esposa, tinha 3 crianças. Porque quando minha mãe morreu, as minhas irmãs foram morar com meu pai. Só que não se adaptaram tão bem, então foram morar com a minha avó. E aí morava a Daniele, a Tainá e eu. E a Daiane continuava morando com a mãe dela. E aí elas não se adaptaram com meu pai. E a gente foi morar com a minha avó morreu, meu avô se viu sem a esposa, que era o alicerce dele, e 3 crianças, né? Nossa. Eu era mais nova, eu tinha 11 anos, a Tainá acho que tinha 14, a Dani 18, não lembro muito bem.
E aí ele não deu conta, né? Aí ele falou, ó, ligou pro meu pai, falou, pega que a cria é sua, porque não tá dando pra mim. Ele já era de idade, tinha uns 60 e poucos anos. E aí a gente foi morar com meu pai. Ai, gente, foi um baque. E aí foi Imagina um se baque. adaptar a tudo. E quantos anos você tinha? Eu tinha 11. 11 anos. 11 anos. E aí eu ia entrar na 5ª série, já. E o meu pai, ele sempre foi o cara que trabalha muito. Sim. E ele trabalha muito até hoje. Então, a gente ficava muito sozinha, né? As minhas irmãs já criaram idade para trabalhar. A Tainá começou a trabalhar com 13 anos. Nossa. Na loja que ela trabalhou nessa loja até ano retrasado, eu acho. Nossa. É, Ficou bastante, né? Foi bastante. E ela trabalhava. A Daniele também já era maior de idade, também trabalhava. E então, eu ficava muito sozinha, né? Porque eu só estudava, não tinha idade para trabalhar. Gente do céu, era terrível. Era? Eu era totalmente traumatizada, terrível. Eu fazia de tudo para chamar atenção. Nossa. Então, foi uma infância, uma adolescência muito conturbada, né? E eu me via muito sozinha, porque meu pai trabalhava muito, tinha minha madrasta, mas que também trabalhava bastante. Então, você fazia tudo em Eu casa. fazia tudo em casa. Se virava. Me virava, porque meu pai tinha que trabalhar para sustentar as 3 Sim. filhas. E minha madrasta também trabalhava, ela ajudava bastante a gente, mas também tinha que trabalhar, né? E aí eu ficava sozinha, né? E aí eu, criança sozinha, então eu aprontava muito. Na escola, eu aprontava muito para chamar atenção, levava suspensão. Teve até um episódio da Duda, que ela veio aqui, que ela falou, nossa, você era terrível. Então, você conheceu a Duda na escola. Conheci a Duda na escola. Olha. Eu entrei no Nogueira com 11 anos. E aí foi quando eu conheci ela. A Duda é mais velha que eu. A gente não era da mesma sala, mas a gente era da mesma escola. Então a gente se via no intervalo. E ela era muito famosa na escola. Então todo mundo conhecia a Duda. Ah, é? Sempre cantou? Sempre. Ah, que linda. E aí foi isso. A gente morava com meu pai. E aí eu conheci a Leandra e o Vitor na escola. Eles eram da minha sala. E eles eram da nossa igreja. Na verdade, antes disso, meu pai via que eu era um pouco perturbada. Eu preciso de reforço. Ele falava, menina, você vai pra igreja? Ai. Você vai pra igreja católica. Deus precisa fazer uma obra. Ai, gente, mas eu ia com tanto ranço pra aquela igreja católica. Não querendo desmerecer ninguém, mas eu não Sim. gostava de ir na igreja católica, de ir na missa. E com a criança, adolescente, quando é obrigado, já vai com Nossa. ranço, né? Eu falava, nossa, que saco, vou ter que ir pra igreja. Aí eu falei, tá bom. Quer que eu vou na igreja? Então eu vou na igreja de crente. Vou na igreja evangélica, eu sempre quis ser crente, né? Sério? É. Mas por quê? Você viu alguém? Você viu alguém Então, ou se tinha identificou com pessoas alguém? que eu via, assim, que tinha um negócio diferente. E eu Nossa. falava, acho que eu quero. Mas aí entra naquilo, tipo, Quantos anos você tinha? eu tinha 14 anos. Nossa, 14 anos eu Natália. E você observava E isso eu nas observava pessoas? isso nas pessoas. observava Gente, isso. olha. Tinha uma mulher que ela era sobrinha da minha madrasta. E aí ela se converteu, né, nesse período, assim, antes de eu entrar na igreja, que eu entrei na igreja com 14 anos. Sim. E aí ela me levava para uns... E aí, tipo assim, gente, uma coisa muito engraçada da minha história é que depois que eu perdi a minha avó, Deus sempre me deu figuras maternas. Então, assim, Nossa. sempre. E essa pessoa, essa sobrinha da minha madrasta, ela foi uma delas. Ela me pegava para passar o final de semana na casa dela, me dava beijinho de boa noite para eu dormir. Ah, que bonitinho. Sério. E aí ela me levou para a igreja um dia com ela e eu gostei. Era aquela igreja do fogo, do manto. Falei, menina, eu gostei disso Acho aqui. que quem nunca passou por uma. E eu chorava tanto naquela igreja, mas eu chorava tanto. E eu não entendi o porquê, né? Na época eu não entendia. E aí, depois disso, algumas outras pessoas também me convidaram. Eu fui na Batista uma vez. Mas eu nunca fiquei firme, porque eu falava, ai, nossa, eu gostava, com 14 anos, Com 14 de ouvir anos. funk, dançar funk e usar short curto. Eu adorava. Porque eu ia na ideia das minhas irmãs, que as minhas irmãs eram dessas. Ah. E a Daniele já era maior de idade, então ela ia pra balada, e eu queria ir também. Nossa. E a gente cresceu, a gente foi obrigada a crescer muito rápido. Sim, amadurecer Então, assim, rápido, né? a minha irmã tinha 18 anos, então na minha cabeça eu também Quando tinha a fizesse idade da 18. minha irmã, Ai, entendeu? Era mais precoce. Eu era mais precoce. E aí eu falei, ai, não, vou na igreja, não vou poder ouvir funk, gente. Como assim? Não vou poder usar meu short curto e dançar? Porque tinha churrasco em casa, eu ficava dançando com as minhas irmãs. Olha. Aí eu falei, ah, não, porque, né, difícil, não sei o quê. E aí, passou.
E aí eu fui vivendo e tal. E aí quando eu fiz 14 anos, quando eu tinha 14 anos, eu estudava com o Vitor e com a Leandra, que eles eram da igreja. E aí eu vi, e eu falava muito palavrão. Ai, gente, meu Deus, que vergonha. Tô zombando mesmo do meu veneno. Eu falava muito palavrão na escola. Eu era muito barraqueira. Eu ficava arrumando encrenca com os outros. Queria resolver do seu jeito. Queria, minha filha. Até com os professores eu ficava arrumando barraco. Até com eles, meu Deus. E aí eu via que eles não falavam, né? E eu falei, por que esse povo não fala? Todo mundo fala, eles não falam? E aí teve um dia, acho que aconteceu alguma coisa em casa, eu estava chateada, ou bateu a crise lá da saudade da mãe, me vi sozinha. E aí eu chegava na escola chorando, tal, e a Leandra, o que foi, Nath? O que aconteceu, tal? Eu falei, aconteceu isso. Ela, então. E aí ela começou a me falar. Porque na minha igreja, a gente ora junto, e a gente se sente melhor quando a gente ora, e não sei o quê. Aí eu falei, nossa, acho que eu quero ir. Ela, vamos num culto. Eu falei, vamos. E aí ela me chamou, aí eu fui no culto. Foi num culto que você e o Rodrigo veio visitar. Acho que vocês estavam morando ainda na República Tcheca, que vocês vieram visitar o culto de jovens. E aí teve aquele culto lá. Legal. E aí eu falei, nossa, gente, eu gostei muito daqui e tal. Eu quero muito. Vou ficar. Não sei, vocês trouxeram até um chocolatinho tcheco. Eu lembro desse dia. É bom, né? Eu falei, olha, gente, tem gente que mora fora do Brasil. Acho que eu quero morar aqui. Quero ficar aqui. Peraí, dá um abraço pra Leandra. Manda um beijo pra ela, Leandra. Um beijo, Lê. Olha o seu fruto. Olha o seu fruto, Lê. A Leandra tem muitos pontos na minha vida. Leandra, ela você é uma benção. Da CPFL também. Verdade! Verdade. Leandra foi uma benção na minha vida. Beijo, Lê. Te amo. Um beijão, Lê. E aí, menina, eu quis ficar, né? E aí, meu pai começou a achar estranho. Nossa. Por quê? A minha irmã engravidou com 15 anos, né? E aí, ela... A mais velha ou a do meio? A do meio. Engravidou com 15 anos. E aí, meu pai achou estranho, porque eu era totalmente louca, não queria nada com nada, e do nada eu tava fissurada na igreja, que eu queria ir todos os cultos, então meu pai achava que aí tinha coisa, né? Porque a minha irmã tinha acabado de engravidar, né? Ele falou, menina, não posso errar de novo, né? E aí ele meio que brecava, tipo, de eu ir na igreja. Você tá indo na igreja mesmo? Não, hoje você não vai, hoje você vai ficar em casa. E eu com ranço, né, que eu era nova convertida, eu falei, não é possível, você não queria que eu tava na igreja, gente? O que esse homem quer de mim? Ele tava preocupado, né? Tava preocupado. Mas aí, com o tempo também, ele foi ficando mais tranquilo. Ele me levava, também conheceu. Alguns jovens iam em casa. A gente fez alguns cultos em casa. E aí, ele conheceu a turma do barulho, né? E aí, foi aceitando mais. E aí, foi quando eu me converti com 14 anos. 14 anos. Essa é um pouco da minha história. Você decidiu por Jesus. Eu decidi por Jesus. Natália, e você teve alguma experiência marcante com Jesus? Nossa, eu tive várias. É difícil falar uma, hein? É. Difícil. Uma que marca assim, fala, nossa. Eu acho que não é um evento específico. Assim, eu tive muitas experiências que se eu parasse para falar todas aqui, né? Mas eu acho que assim, algo que me marcou muito é o cuidado. Vou chorar. Um fato sobre mim, eu choro por tudo, gente. Eu choro por tudo. Esse dia teve dinâmica lá na empresa de falar um pouco sobre quem você é. Falar eu já da queria gente chorar. É difícil. Ai, Deus amado, controla. Toma água. Gente, eu sou entrevistada, eu não posso chorar. Pode, hoje você pode tudo, Natália. Hoje eu posso tudo. É o cuidado das pessoas, porque assim, igual eu falei pra você, Deus sempre levantou figuras maternas. Então, eu sempre tive uma figura materna que cuidava de mim. Assim, foram períodos, né? Eu tive minha madrasta, tive essa sobrinha da minha madrasta, tive a Tainá, que também foi muito mãe pra mim, a Leila, a Priscila. Então, cada mulher, assim, que passou pela minha vida, assumiu um pouquinho essa maternidade de me criar, assim, sabe? Então, todo esse cuidado, às vezes a gente ia sair para comer lanche, eu não trabalhava.
Meu pai não tinha dinheiro para me dar, então sempre tinha alguém que pagava. Não, vamos, eu pago para você. E essas pessoas foram pessoas da igreja? Foram pessoas da igreja, foram pessoas deste ministério. Igreja, deste ministério, que sempre cuidaram ali. Não, ai, não tenho dinheiro. Não, então vamos fazer alguma coisa em casa. A gente faz em casa, todo mundo come, não precisa gastar dinheiro. Sim. E aí, quando eu me mudei, quando eu fui morar sozinha, também tive isso. Porque eu fui morar sozinha, eu não tinha nada. Eu tinha a cama, a televisão e uma máquina de lavar. Não, minha filha, fez um mutirão na igreja, arrumou fogão, coisa pra guardar roupa. A nossa pastora é especialista pastora, nisso. Gente, falei, Leila, tô mudando. Ela é uma benção. Ajuda. Ela falou, Natália, tem fogão aqui, negócio ali. Ela consegue coisa onde não tem, gente. É incrível. E a Vânia, que morava do meu lado, oi, Vânia, tem um açúcar pra me arrumar? As mães, olha as mães. 11 horas da noite. Oi, Vânia, então, queria fazer um bolo? Tem uma farinha aí pra me arrumar? E ela, tipo, ai, Nath, fiz janta aqui, sobrou, você quer? Ai, eu quero, não sei o quê. Olha. Então, assim, sempre tive... A minha primeira compra, eu não tinha dinheiro, porque fui morar sozinha, né? Paguei o aluguel, E acabou o quantos dinheiro. anos você tinha? Você vai morar? Tinha 19. 19 anos. O que te levou a morar sozinha? Então, a minha relação na casa que eu morava não era boa. Por quê? A minha família não é convertida. Sim. E eu era a única convertida. Então, assim, todo final de semana eles bebiam muito. Sim. Saía briga. Às vezes, tipo, ai, nossa, você nunca tá com a gente, não sei o quê. Então, assim, não era uma convivência que me agradava. Sim. Porque quem é crente sabe, né? Quer seu momento de estar lá com Deus, oração. Você ficar quieto, já ouvir era um maior e louvor. queria o seu momento, Isso. a sua privacidade, seu momento com entendeu? Deus. E assim, Já podia escolher, né? O exatamente. que você queria pra sua vida. E era assim, às vezes quando é a pessoa que é crente também, que é cristão, que entende o que você está passando, é uma coisa, mas era totalmente diferente. Sim. Então eu me via numa casa que eu falava, ai, eu não quero mais, Deus, eu quero ter meu cantinho. Quero o meu jeito. Eu sou cristã, eu quero viver como cristã e eu quero que minha casa seja. E aí foi quando eu decidi. E eu já estava noiva. Você é muito também. corajosa. muito corajosa. Nossa, Olha. essa fase da minha vida foi louca. Difícil, né? E aí eu falei, não, eu acho que eu vou morar sozinha. E eu já estava noiva também. Já. E eu já... Me conta como que foi também, eu quero saber. Como que foi o Eu já match? estava noiva e eu não tinha condição de comprar apartamento. Falei, apartamento eu não vou comprar. Eu já tinha máquina de lavar, porque a gente estava noivo, então a gente comprou máquina de lavar, televisão e cama. Falei, posso viver com isso, por que não morar sozinha? Na verdade, eu tinha comprado um iPhone. Comprei meu primeiro iPhone. Nossa, e eu pagava um iPhone. R$500 de parcela. E aí, Meu Deus. acabou a parcela do iPhone. Aí eu pensei comigo, falei, gente, se eu pagava R$500 de parcela no iPhone, eu consigo pagar 650 de um aluguel. Bora! Foi esse meu pensamento, foi isso que me encorajou. Eu falei, tô indo. E eu fui. E aí, voltando lá na parte desse cuidado, então, assim, eu fui, paguei o aluguel também, foi só isso que eu tinha dinheiro. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram. A Tainá e o Henrique fizeram a primeira compra pra mim. Um beijo, Tainá e Henrique. Eles fizeram a primeira compra pra mim. Fizemos levantamento lá de comida na igreja, tipo arroz, feijão, que não precisa comprar no mercado. Sim. Me entregaram. Porque a primeira compra é a mais difícil, né? Nossa, tem que comprar tudo, não tem nada. Tudo, nada. E aí, prato, garfo, minha filha, eu fui pegando um pouquinho de cada. Minha sogra fazia feira pra mim durante a semana, tipo, levava fruta, uvinha. Então, assim, eu fui muito cuidada pelas pessoas da igreja. Então, isso foi algo que mais, essa experiência de ser cuidada é uma experiência do corpo, né? Sim. De ser tão bem acolhida e cuidada. E às vezes eu ligava, Leila, eu tô surtando hoje, não sei o que. Ela, não, Nath. E a gente passava horas conversando no telefone. Então eu tive esse cuidado. Nossa. E é uma experiência com Deus, né? Com certeza. Que a gente vê que Deus não te deixa na mão nunca. Gente, eu nunca... Na verdade, é o próprio Deus cuidando de você. Entendeu? Porque ele usa pessoas, Sim. ele não vai se materializar aqui, né? Como Deus, ele usa pessoas, através do Espírito Santo, né? Olha, foi que isso cuidado mesmo. incrível. E aí teve um dia que eu tava sozinha, né? Que passou o primeiro final de semana,
que o meu primo dormiu em casa comigo. Sim. Eu tive pessoas ali comigo. E aí passou o final de semana. Aí chegou a segunda-feira. Não, foi depois do culto à noite. Eu sentei no sofá. Falei, gente, e agora? Eu tô sozinha. Aí que caiu a ficha. Aí que caiu a ficha. Nossa. Nossa, mas aí eu sofri. Eu não tenho mãe. E aí parece que vem todos os traumas, né? Sim. E aí, tipo, na hora, a Priscila me mandou uma... Ela nem lembra dessa história, a Priscila. Porque a Priscila, ela tem amnésia, ela não lembra das coisas. E ela me mandou uma mensagem. Eu tô sentindo o que você tá sentindo. Você tá se sentindo sozinha e tal. E a gente começou a orar juntos. E ela começou a me mandar mensagem. Eu falei, gente, não, eu não tô sozinha. Tipo, eu tava sozinha, não mandei mensagem pra ninguém. Deus, ele ouviu Deus ouviu. o seu clamor ali naquele momento. Caramba! Olha, tá vendo? Então, esse cuidado. E aí, eu já tava noiva também. Aí, já foi um passo pro casamento. Depois de 6 meses também, a gente já casou. E como que você conheceu Como o que eu seu conheci esposo? Digníssimo. Uma história. É uma história e tanto. Sogros e sogras, por favor, desligar o YouTube. Obrigada. Deixa em off. Agora não dá pra deixar em off. Deixa mais. Não dá pra deixar mais agora. Eu vou tirar o acesso deles do YouTube. Bloqueia. Porque foi uma história... Deixa eu tomar uma aguinha. Uma hidratada nas cordas. Eu tinha um relacionamento antes do Matheus, que durou 1 ano. E aí, esse relacionamento acabou. E aí, 3 meses depois, o Matheus me chamou. E aí, ele ficava conversando comigo, que gostava de mim, não sei o quê. Ele que manifestou o interesse, entendi. E eu falei, ai, eu acho que não, nada a ver, não sei o quê. E aí, ele, não, eu gosto de você. Quantos e anos tal. você tinha? Nossa, a gente era muito novo, eu acho que tinha 16 anos. 16 anos. Acho que era isso, mais ou menos. E, gente, não é exemplo, viu? Deixa mais. Deixa pra mais tarde, por favor. E aí eu falei, tá bom, vai, vou começar a namorar. E aí eu comecei a namorar com o Matheus. Só que eu comecei esse relacionamento sem estar realmente gostando do Matheus, sem ter um propósito, sem ter um objetivo no relacionamento. Sim. Foi algo que ele abriu pra mim, que ele gostava de mim. E eu falei, tá bom, então vamos namorar. E aí passou 1 mês, eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu não quero namorar, não quero. E aí eu terminei com ele por mensagem. Nossa. Por mensagem. Ai, gente, que vergonha. Não façam isso, viu, galera? Terminei com ele por mensagem, e aí ele ficou super chateado, e a família dele também, lógico. Sim. É e difícil, aí né? foi um momento da minha vida, da minha caminhada com Deus, que eu comecei a me afastar. Então, eu fui me afastando da igreja, fui me afastando dos ministérios. Por causa da situação, né? Por causa do antigo relacionamento, a frustração, e tudo muito rápido. Muito rápido. E aí, ter começado a namorar e ter chateado ele. E aí, então, por ter afastado também por deslize, de ficar tipo, hoje eu não vou orar. Amanhã eu também não vou orar. E aí, quando você vê, você já não quer mais nada com Deus. Sim. Então, eu estava nessa fase. E aí eu fui fazendo amizade com pessoas que não eram cristãs, tipo amigos de escola. Uhum. E aí eu fui me envolvendo com pessoas que não me levavam para perto de Jesus. Sim. E aí eu decidi mesmo que eu não queria mais namorar com ele. 1 mês, terminei com ele e foi isso. E fui viver minha vida desgarradamente. Você saiu da igreja? Eu não saí da igreja. Não saiu. Eu continuei da igreja, mas eu entreguei todos os ministérios que eu participava. Eu participava da dança, eu dava aula. Eu não estava no louvor ainda. Sim. Mas eu entreguei os ministérios. Eu falei, eu não quero mais, eu não estou tão bem assim com Jesus, então não faz sentido eu estar ministrando, sendo que eu não tenho nada para oferecer. Sim. E aí eu entreguei o ministério. E aí fui viver minha vida. Tipo, eu ia nos cultos, tal, por ir. Nem queria estar lá. Eu acho que eu ia no culto, mas para sumir um pouco da minha casa. Mas para sumir da minha casa. Para viver uma outra rotina. Para viver uma outra rotina. E ia para os cultos. E aí teve uma vez que teve o retiro, né? Retiro é retiro. Os retiros são os marcos na nossa vida, né? Não tem jeito. Deus, ele nos marca com os retiros. Então, quem está em gente. Dúvida aí no retiro, vai ter o retiro aí. Em abril. Está próximo. Coloca o seu 20, nome. Procura vai ser uma gente, bênção. vai ser muito bom. É muito bom. E aí teve o retiro, né? E aí eu fui, aí Deus falou muito comigo, em todos os pontos, falou muito sobre paternidade. Sim. Porque além de eu não ter a minha mãe, eu sentia muita falta do meu pai. Porque ele trabalhava muito. Então,
Tanto é que eu e meu pai, a gente não tem, tipo... Por exemplo, a gente foi viajar e a Priscila falou assim, você avisou seu pai que está viajando? Avisar meu pai? Como assim? Porque a gente não tem isso, porque a gente não construiu. Sim, é natural. E aí, eu sentia muito essa falta de pai. E Deus também levantou pais nessa minha caminhada. Um deles foi o Henrique, o Juliano. Um beijo, Henrique e Juliano. Eu fui muito cuidada, gente. Eu fui muito cuidada. Deus me ama. Tá vendo? E aí... O que eu tava falando mesmo? Do retiro, né? E aí Deus falou muito comigo sobre paternidade, né, tal. E aí eu decidi, falei, não, eu vou voltar. E aí foi quando eu não saí mais. Natália, nossa, meu Deus, muito crente 100%. Não, gente, porque às vezes a gente tem dias que a gente tá super bem com Deus. A caminhada com não. Deus é assim, Isso. né? É com altos e baixos. Sim. Isso pra todo mundo, né? Pra todo mundo. O importante é permanecer e não desistir do Senhor por Isso. nada. E foi quando eu tomei essa decisão. Falei, eu vou estar aqui, bem ou mal, eu vou estar aqui. Eu não vou mais largar do jeito que eu larguei, tipo, de entregar ministério e estar aqui só por estar. Não, eu vou seguir. Eu vou estar ruim, eu vou estar aqui, vou pedir ajuda. E foi quando eu comecei a aprender a pedir ajuda. Sim. Então, tipo assim, tô fraca, vamos comigo, me ajuda, não sei o quê. E aí foi quando eu comecei a entrar. Eu entrei de novo pro Ministério de Coreografia, voltei mesmo. Voltou na coreografia. E aí eu comecei a ter mais vida com Deus, mais experiência. E aí passou-se o tempo. E aí foi no noivado da Dodô. Ah, Dodô. Ó você de novo na história. Foi no noivado da Dodô. Que aí eu comecei a olhar pro Matheus diferente. Eu tava nesse dia, hein? Você fui, tava? né? E eu comecei a olhar pro Matheus diferente. Isso foi no dia do noivado, mas foi antes. Onde ela noivou? Você lembra? Foi na Harrisford. Exatamente. Uhum. E aí eu comecei a olhar pro Matheus diferente, falei, né, e tal. Aí eu me arrumei, fiquei bem bonita. Ah, depois disso ele nunca mais procurou. Não, a gente nunca mais conversou. Ele ficou com ranço de mim. Ele A família Avança chateado. ficou com ranço de mim, viu, sogro? Te pego. Não, mas foi com razão, né, gente? Enfim, sim. águas passadas. Já foi. E aí, tinha na época o aplicativo Snapchat. Lembra. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou tirar uma foto. E aí no Snapchat tinha a opção de ou você mandava a foto para um grupo de amigos que todo mundo via, ou você mandava a foto direcionada para uma pessoa só. Só que ninguém sabia se estava mandando no grupo ou se eu estava mandando direcionada para a pessoa. Não tinha como saber. Aí eu tirei a foto, que eu me arrumei bem bonita para o noivado, tirei a foto e mandei assim, partiu o noivado. Oi, galera, partiu o noivado da Dodô. Só que eu não mandei pra galera, eu mandei pro Matheus. Mandei só pra ele. Eu falei, vamos ver qual que é. Se ele responder, tenho chance. Se não, beijo, tchau. E aí eu mandei, ele respondeu. Nossa, tá linda. Foi alguma coisa assim. Aí eu falei, legal. Então eu vou ter uma chance. Então, tá de pé. Tá de pé ainda. E aí a gente foi no noivado, aí a gente conversou. E a gente começou a conversar, tal, não sei o quê. A gente começou a cogitar da gente voltar a namorar. E só que eu morria de medo da família do Matheus, né? Eu falava, meu Deus, eles me odeiam. Nossa. Porque eles são muito família. Sim. Então, assim, não mexe com eles. E eles são muito família. Unidos, né? E eu chateei o membro da família. Então, minha filha... Todo mundo tá chateado. Todo mundo tá chateado. E eu falei, gente... E agora? Como que eu vou você namorar se esse redimiu? menino? Como que eu vou namorar esse menino? Como que eu vou aparecer lá na casa dele? Nossa. Minha filha, escondido. A minha família sabia. Ele ia na minha casa. O povo da igreja também sabia. Mas a gente tinha falado ainda pros pais dele. Sim. Só que os irmãos dele é tudo zóio, então eles já sabiam. Já fica supervisionado. Já sabia. O caçula da família, né? Entendeu? Nossa, eles já sabiam, mas estavam esperando o Matheus contar. Sim. Aí o Matheus contou, depois de, acho que fazia uns 3 meses já que a gente tava namorando, que aí o Matheus contou pra família dele, que aí eu fui lá, mas eles me receberam super bem, Que como bom. se nada tivesse acontecido, foi super de boa, e aí eles me acolheram super bem também, e aí a gente começou a namorar, a gente namorou por 3 anos, Nossa. e aí foi quando a gente decidiu noivar. Aí depois de 3 anos a gente noivou, a família do Matheus achou uma loucura.
Quantos anos? O Matheus tinha 19 ou 20. Olha. E a família do Matheus achou uma loucura. Falou, nossa, gente, como assim? Não, nada a ver. E a minha família também achou uma loucura e tal. E a gente não, né? E eu morava com meu pai ainda, quando a gente noivou. Então, assim, planos para casamento ia demorar. Sim. E aí, depois que a gente noivou, a gente ficou muito mais próximo ainda da família do Matheus, né? E aí foi quando eu me senti mesmo parte da família, que aí eu me senti nesse ninho, tipo assim, se mexeu com a Natália, a gente também tá porque sentindo. eles viram que era coisa séria, sim. né? E a gente foi se aproximando, a gente ficou muito amigos. E aí foi quando, depois, a gente noivou em dezembro. Acho que foi em janeiro, eu fui morar sozinha. Foi no susto também que eu fui morar, porque eu sou de impulsos. Isso é bom e é ruim. É mais pra ruim do que bom. Porque deu 5 minutos, eu tô fazendo. E aí, tipo, aconteceu uma situação em casa que eu fiquei chateada. Eu já não gostava de conviver lá. Não que eu não gostava da minha família. Eu amo minha família. Eu não convivo com eles, mas eu tô com eles, a gente conversa. Eu amo minha família. Mas a situação, o ambiente ali não me agradava. Sim. E aí aconteceu uma situação, eu já não estava muito agradado com o ambiente, já trabalhava, comprava minhas coisas. Já era independente. E era independente. Eu falei, eu vou morar sozinha. Aí eu fui morar sozinha. E aí ficou muito mais fácil, era só casar. Era só casar, que já tinha casa, já tinha móvel, já tinha tudo. Aí a gente casou. A gente casou em abril de 2020, no auge da pandemia. Nossa. Foi estratégia para não fazer festa, para não gastar. A gente casou no auge. Casou no civil. Casamos no civil, gente. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Nossa, a gente foi muito louco. A gente não tinha carro. A gente morava de aluguel. Não tinha emprego. A gente trabalhava, mas não era um emprego assim fixo, que ganhava o suficiente. Sim. E aí a gente casou. E aí que a família do Matheus ainda ficou mais próxima. Ficaram bem, assim, ajudando a gente. Perguntavam se estava tudo bem e tal. E aí a gente foi conseguindo construir as nossas coisas. A gente mudou de emprego, Deus foi abençoando. E é assim, Deus vai abençoando, né? Vai quando abençoando. a gente é fiel a Ele. E Ele sempre é fiel, né? A gente conversa na época, né? De onde a gente morava, nossa casa tinha um quarto, a sala era junto com a cozinha. E tinha uma lavanderia, parecia um apartamentinho, né? E aí agora a gente mora numa casa maior, mais confortável. A gente tá em empregos que não somos ricos, mas ainda. Ou efetivar aquelas. Não somos ricos ainda. Chefe. Mas a gente ganha bem, a gente consegue viver uma vida Consegue se bem, manter, né? Consegue se manter. Bem, assim, também. Tipo, viver feliz, né? tem vontade de sair de comer lanche, por exemplo, antes da gente casar. Eu não tinha o luxo de comer lanche todo final de semana. Sim. Eu nunca tinha ido no Burger King. A primeira vez que eu fui foi com o pessoal da igreja. Nossa. E agora, tem vontade de comer lanche? Vamos sair, vamos comer. Então, assim, Deus foi muito, muito, muito bom com a gente em tudo. O ano passado também, Deus abençoou a mim e ao Matheus, com portas de emprego, assim, maravilhosas. Glória a Deus, né? E esse ano, estou orando para isso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá na mão do Senhor, assim, Ele sabe. Foi acontecendo, assim. A gente vê muito a provisão de Deus na nossa vida. Muito mesmo. Nossa, o que Deus fez, O né? que Deus fez, de onde E Deus honrou, tirou né? a gente, sim. Honrou cada decisão aí, né? Em família, né? Que vocês fazem. Uhum. É muito bom. E na igreja, hoje, o que a Natália, além do podcast, né? Que ela é a nossa apresentadora aí. Sim. Eu tô aqui só fazendo estagiária. a estagiária, né? Só dando ajuda. Mas você, como que, além do podcast, o que você faz na igreja, Natália? Hoje em dia. Hoje em dia, eu sou do louvor. Sim. E dou uma ajudada nos jovens. Sou do louvor, dou uma ajudadinha básica nos jovens. Mas eu já passei pelo data show, já passei pela coreografia, já dei aula. O que mais que eu já fiz? Fiz teatro. Já serviu de várias formas. Já servi de várias formas. Só não fui diácono. Ainda, vai que, né? Ainda. Mas já fiz bastante coisa na igreja.
Mas o louvor é o que eu tô hoje. E O louvor é demais, né? Você faz aula com a Duda? Eu faço aula com a Duda. Quando eu comecei no louvor, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu cantava muito mal. Eu cantava, nossa, mas assim, era... Ai, ó, que benção. Eu tive o prazer, o privilégio de acompanhar a Natália. Olha, Deus é maravilhoso, viu? O milagre foi Não, grande. não que era ruim, mas, nossa, a evolução foi muito Porque grande. quando eu entrei, na verdade, no louvor, era o... Você vê o que Deus faz, né, gente? Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz na vida da gente. A gente só precisa estar disposto, né? É. Porque o milagre a gente vai vendo, assim, Sim. né? O Deus fazer as coisas, a gente vai vendo no caminho, né? Sim, No caminho que as coisas acontecem. É assim com Deus. é assim mesmo. Quando eu me converti, eu fui muito intensa em tudo. Sim. Então, eu fui batizada em línguas antes de ser batizada nas águas. Então, assim, o que eu vivi com Nossa. Deus, eu acho que tudo que eu vivi hoje, não é que não se compara, mas foram coisas diferentes. Sim. Mas o começo da minha conversão foi muito intensa com Deus. Eu conheci muito Ele em pouco tempo e me apaixonei muito por Ele, queria muito Ele. E então eu vivi essa parte, aí aconteceu o que aconteceu, que eu me afastei um pouco. E depois, quando eu voltei, o Robson estava liderando os jovens. Sim. E não tinha louvor no grupo de jovens. Não tinha os jovens que fizessem louvor. Tinha o Vitor, que tocava violão. Acho que tinha o Matheus Augusto, que tocava contrabaixo. E não lembro se o Rael já estava. Mas eu acho que tinha pouca pessoa, né? Sim. E aí eu sempre tive vontade de cantar. Mas algo me impossibilitava. Que era cantar. Não cantava muito bem. E aí o Robson, minha filha, foi com a cara e com a coragem. Falou, não, vamos, você vai cantar com a gente. Você É vai uma ministrar bênção, os né? louvores de sábado. E eu falei, não, bora, né? Que eu sou dessa. Me chamou, eu tô dentro, meu filho. Vamos. Não tem medo, É. vai. E aí eu fui. E aí, depois de um tempo, a Tainá e o Henrique assumiu a liderança. A Tainá e o Henrique são membros da nossa igreja também. Porque, na verdade, ela tem uma irmã chamada, né? É, eu tenho uma irmã chamada Tainá. Essa Tainá do Henrique não é minha irmã. É, outra Tainá, é a Tainá sem H. A minha irmã é a Tainá com H. Que é a minha cunhada. É, Eu a sou Tainá meus- sem H é a cunhada dela, que é da igreja. Da A minha irmã igreja. não é da igreja ainda não, mas ela vai ser, viu, Tainá? Amém. Glória a te falo. Deus. Seja bem-vinda. E aí, a Tainá e o Henrique começou a assumir a liderança do louvor dos jovens. E aí foi quando os jovens do louvor deu um up, assim. Porque Deus entregou a gente para eles e eles cuidaram muito bem da gente. Então, eles incentivavam. A gente tinha ensaio de semana, tinha louvor novo, a gente ensaiava bastante. Então, assim, eles dedicaram tempo, eles investiram na gente. Sim. E eles foram muito estratégicos. Deus deu muita estratégia para eles nessa parte, porque às vezes a gente acha que a liderança é chegar lá, liderar, conduzir ali o que está acontecendo, beijo, cada um para sua casa. E Mas eles não. eles foram muito Nos bastidores, amigos. eles traziam. Entendeu? Eu lembro que vocês dormiam na casa deles, tinha muita Sim, coisa. aham. Eles trouxeram a gente. Como filhos, adotaram mesmo. Eles adotaram. A gente Eles chamava eles adotaram. de mãe e pai. O Henrique enfiava nós na caçamba da Fiorino. Beijo, ia pra tudo quanto é canto. Olha isso. Então, eles souberam trazer a gente, mostrar pra gente o que era ser grupo, o que era adorar, o que era servir, o que era ser igreja, o que era ser corpo, além da parte técnica, né? Que a gente foi aprendendo. E aí, depois, o Juninho agora que está com a liderança dos jovens e também do louvor, e cada vez mais a gente foi evoluindo, foi aprendendo, foi crescendo. E é bom que cada um tem algo para nos Sim, abençoar, né? A gente vai sim. aprendendo com cada um. Cada um tem algo para nos oferecer. E a gente acha que a gente não pode oferecer nada para ninguém, né? Que a gente Imagina. não, a gente pode abençoar outras pessoas. Com certeza. Às A gente, vezes a uma gente, mensagem. exatamente. não é? Uma mensagem pode edificar. Às vezes um jeito que a pessoa tem, você precisa Sim, ser moldado naquele jeito uhum, também, pegar a essência da pessoa para você. É isso é uma troca, né? Sim. Isso é muito importante. É o corpo, né, gente? Igual eu falei, eu corpo fui é muito esse, de cuidada. Às vezes, eu não canto, eu não faço nada na igreja. Mas tem pessoas na igreja que precisam ser cuidadas. Sim. Se você manda uma mensagem, e aí, como você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Gente, isso é muito importante. Os Isso é muito bastidores, bom. né? Então, assim,
Tem serviço pra todo mundo. Tem. E É todo só, mundo só querer, né? Sim, Você se habilita, aí as coisas começam a acontecer. sim. Alguém começa a procurar, alguém, né? E aí vai. É assim. E aí foi. Aí a gente foi. Eu comecei a fazer aula de canto, fiz primeiro com o Clóvis. Ah, E eu já aí? fiz com o Clóvis, Com o você lembra? Clóvis. Eu já fiz. Fiz Um com beijo, o Clóvis. Um beijo, Se Clóvis. você estiver nos ouvindo. Aquela eu vou mandar pra ele. Ele vai Manda pra assistir, sim. ele, manda pra ele, ó. Ele tá no nosso coração. É. E aí, eu fiz aula com o Clóvis, aí eu descobri a fenda nas minhas cordas vocais, aí eu fiz lá o exame, mas aí depois eu parei de fazer aula também. Fiquei um tempão sem fazer, fui indo só na cara e na coragem, aprendendo ali fazer. Ali com vocês, né? Aprendendo ai, a como que é a fazendo, segunda né? aprendendo fazendo. Passei muita vergonha. Mas é muito bom. E aí, tipo, foi evoluir. Eu me questionava muito. Sim. Porque eu falava, Deus, eu não canto bem. Eu ficava muito nervosa. Aí eu ainda fico. Ah, mas isso daí... Bem menos. Hoje, né? Bem Aham. comparado a antes. Então, eu ficava muito nervosa, eu gaguejava muito. Eu tinha medo, então eu sempre ficava ali encostada na parede pra eu não ficar em evidência. E eu me questionava Deus. Eu falava, Senhor, eu acho que isso daqui não é pra mim. Sabe, as meninas cantam tão bem, porque daí começa aquilo, Se né? comparar. Isso é Você muito se começa ruim. a se comparar. Gente, não façam Isso isso. para qualquer fase, Qualquer qualquer coisa. coisa na nossa vida. Sim. A comparação, ela É, nos destrói, né? É isso mesmo, não façam Ela isso. nos paralisa, na Sim. verdade. Você fica Uhum. paralisada. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu Sim. jeito. É. Eu canto mal, mas, sabe, Deus, ele não fica ouvindo se sua voz está afinada, se você bater um Lá menor, se você está cantando bem. É a adoração que você entrega, é aquilo que você entrega, é aquilo que você ministra na vida da igreja. E né? Deus vai capacitando, Sim. ele vai com o tempo, né? Exatamente. Ele vai te capacitando, vai te dando sabedoria, vai te dando e você vai evoluindo, né? O importante é não desistir. Você isso é não verdade. desistiu, né, E Nath? aí, não, depois de 3 meses, eu parei de fazer aula com o Clóvis, que também não tinha condição de pagar. Sim. Aí eu falei, Deus, eu e você. Você vai ter que me ajudar nesse negócio aqui. E aí eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, tive a ajuda de vocês, as meninas também. E aí, assim, tem muita coisa para melhorar, ainda estou fazendo aula, mas eu recebi confirmações do que Deus Sim. faria através do meu ministério, né? Porque eu questionava muito. E aí eu lembro que uma das confirmações foi no devocional que a Pri fazia com as mulheres, sábado de Sim. manhã. Uhum. E aí ela me chamou para participar de um. Aí eu falei, tá bom, vamos, né? Falei, 8 horas da manhã num sábado, quase que eu não vou. Falei, nossa, Pri. Tá bom, vai, vou. Aí eu fui, acordei, nem liguei a câmera. Porque Só ficou no aí áudio. nesse dia, um técnico ia em casa 8 horas da manhã para instalar, acho que mudar a internet, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu vou entrar rapidinho, mas eu acho que vou ter que sair, porque 8 horas o técnico vai vir aqui, né? Aí eu entrei e fiquei na chamada, tal, a gente foi conversando, eu não lembro quem levou a palavra, e aí depois uma começou a orar pela outra. E aí, sabe quando acontece na igreja que Deus começa a se manifestar e o Espírito Santo começa a agir Sim. e aquela atmosfera? Isso aconteceu por chamada de vídeo. Nossa. Gente, isso aconteceu por chamada de vídeo. E era uma entregando palavra para outra. Meu E Deus. assim, e era tipo assim, eu senti de falar isso, mas eu não sei se isso vai caber para alguém. E a pessoa, nossa, isso é para mim, é a confirmação, Deus está falando isso comigo e tal. E aí foi numa semana que eu estava me questionando em relação ao meu ministério. E aí Deus uma já confirmação tinha, de Deus. E Deus já tava tinha pedindo. falado comigo em Olha. relação ao louvor nessa semana. Uhum. Eu não lembro muito bem o que ele tinha falado, mas era algo sobre adoração verdadeira, Sim. sobre o que eu cantava. Eu não sabia, eu não via o que acontecia aqui, mas eu não imaginava o que acontecia no mundo espiritual, como Deus recebia aquilo. Sim. E aí eu recebi essa palavra, né? E a gente na chamada de vídeo, aí teve uma das mulheres que falou: olha, Nath, eu não sei se é de mim ou se é do Espírito Santo, mas eu tô sentindo de falar para você sobre o seu ministério. Deus gosta de te ouvir cantar. Canta com autoridade, o Senhor vai te usar muito nessa área. E foi confirmando, sabe? E desde então, vira e mexe. Deus fala comigo, me lembra. O Senhor lembra a gente. Confirma das com coisas. várias pessoas para Sim. saber que é ele, né? Para não ter dúvida. Não te deixa esquecer.
Quando você tá pensando em esquecer, ele te lembra, olha, eu te dei, eu te coloquei, eu te capacito. Olha, Acho que não tá bênção. bom, então vamos melhorar. E mais na parte técnica, né? Sim. Agora, na parte espiritual, eu sempre fui muito... A gente sempre falou muito sobre isso, né? Pregação, em tempo de qualidade, tempo de mesa, de conversa com as pessoas. A gente sempre foi muito claro o peso disso, né? O que é você tá ali... Você não tá ali cantando e bora, vamos todo mundo cantar. É uma adoração, né? Dependendo de como você tá. Se você não tá em sintonia com Deus, principalmente, em sintonia com o grupo, sabe? Aquilo pode impactar negativamente a adoração, o fluir de Deus na Fluir igreja. de Deus, né? Então, venho vivendo isso. A gente teve experiência também de sábado. Sábado. Porque de Tem sábado sido é só os bênção, né? jovens, né? Aham. Então é a gente que conduz o louvor. Ai, E aí teve uma época que Deus dava muita canção espontânea pra gente. nossa. Nossa, era muito top. Foi um tempo muito bom. Isso é muito bom. Que a gente ficava ali e o Rael ia, a gente ia, e os jovens ia, e era aquela atmosfera ali. Aquele fluir do E a gente Espírito, cresceu né? muito nisso, a gente cresceu muito nessa parte do espontâneo, né? Sim. E é isso, e eu venho me desenvolvendo, venho aprendendo, tô fazendo aula com a Duda, minha teacher. Um beijo, Duda. Te amo, Duda. Ai, foi muito bom, Natália. Foi Muito bom ouvir da sua história, o que Deus fez na sua vida. Sim, Nossa, Deus foi muito edificante. Foi, Deus foi muito bom comigo. Ele cuidou muito de mim. E é isso que ele faz. Então, Natália, para finalizar, uma palavra aí pro pessoal que Uma Deus tem palavra. que Deus tem falado com você, que você queria deixar para esse ano de 2023. Certo. Porque agora, creio que tem vários planos, né? Tem. Para 2023. Tem projetos novos, episódios novos. Vários planos, pessoas novas. E as pessoas... Você pode convidar as pessoas que querem dar um testemunho, Sim. né? Convida Você aí, que tem pessoal. vontade de dar seu testemunho, falar sobre a sua vida, o que Deus fez na sua história. Entre em contato com a gente. Tem os cards aqui, tem o nosso contato, tem o nosso Instagram também. Você pode chamar a gente marca aí um dia pra você vir, pra gente bater um papo. É super tranquilo, viu, gente? Não fica nervoso. Não precisa, é de boa. Só a gente aqui é de boa, é uma conversa, né? É, um bate-papo. Uma conversa bem descontraída, Uma palavra pra 2023. né? É, uma palavra que você quer deixar aqui, né? Uma palavra, assim, motivacional que eu tenho pra 2023 é em relação à determinação, né? Porque inicia o ano, a gente tem muitos projetos, muitos Sim. planos, muitas metas. Só que aí vai passando o tempo, a gente vai desanimando. Sim. Igual a gente brincou, né, no começo sobre academia. Ai. É, academia Diz que é um ponto sério. entendeu? E aí tem coisas que a gente vai, tipo, fazer faculdade, vou começar a faculdade, vou me formar, vou mudar de emprego. Então a gente lista muitas coisas pra gente fazer. Tem E a minha bastante expectativa, né? A gente fica cheio de expectativa. Sim, e uma palavra é determinação. Então, assim, escreve lá no papel quais são as suas metas, o que você quer para 2023. Ora em relação muito a isso, importante. apresenta as suas metas para Deus abençoar. É da vontade do Senhor que você faça isso, Ele quer isso de você. Se não, conversa com Deus, e aí, Senhor, vamos mudar então essas metas, se não é da tua vontade. E se você determinou isso, faça. Se você listou isso, faça, vai, corre atrás. Por exemplo, eu quero tirar a carta. Ah, isso aí eu posso dar o meu testemunho. Porque esse ano, glória a Deus, desencantei. Sério? Desencantei, Deus me abençoou com o meu carro, glória a Deus. Consegui, gente. Isso Ai, aí, que ó, eu bênção, glorifico a Deus arrasou. porque foi Foi difícil. foi difícil pra mim, viu? Mas Deus honrou. Mas graças a Deus deu isso. certo e eu posso dar esse testemunho hoje, esse Amém. ano, Glória a Deus, pros ó. anos futuros. Primeiro episódio, testemunho. Gente, faz aí sua lista, ainda dá tempo. Ainda estamos em janeiro. Ah, né? e a gente quer o novo, né? Porque esse ano a gente tá em busca do novo, Em busca gente. do novo. E como foi a pregação de domingo, né? A Pra gente vir tem o que agir novo, diferente. Não tem que adianta agir agir fazendo a mesma coisa. A É, gente tem que não. fazer tudo novo. É isso aí. Tá? E Nossa. é isso, muito bom. determinação, vai que vai dar certo. Se Amém. for da vontade de Deus, vai dar certo. E uma palavra que Deus falou comigo Sim. essa semana foi em Romanos.
Acho que é Romanos 2. Eu não vou lembrar o versículo agora, porque esse mês eu estou lendo Romanos, viu, gente? É benção. Tô no foco. E aí foi um versículo que eu não vou lembrar inteiro, mas é um versículo extenso, e no final fala que o motivo da gente se arrepender é por conta do Senhor, é por conta da misericórdia de Deus, por conta da bondade de Deus. Então, tudo que a gente olha para nós, tipo assim, eu me arrependi, eu me converti, eu conquistei tal coisa, não é sobre nós. De nós. Não é sobre, que bom, eu consegui me arrepender. Não é sobre, que bom, eu conquistei o meu carro, vou me formar esse ano. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a bondade dEle. É sobre quando a gente olha para o amor dEle, quando a gente olha para a misericórdia dEle, para tudo que a gente tem, a gente olha para a gente e fala, não, alguma coisa está errada, eu vou me arrepender. De nós não tem nada. É o nada. Espírito Santo que está em nós. Sim. Que E consegue. a gente olha, não, eu vou me arrepender porque isso fere o meu amado. Então, a bondade dele é o motivo da gente se arrepender. Então, não é sobre quem nós somos, é sobre quem ele é. Isso foi um pouco do que Deus falou comigo essa semana. Que bênção. Então, saiam edificados, né, Saímos com essa edificados. palavra. Nossa, foi muito bom, Nath, nossa conversa. Foi. E A Jéssica não queria, viu, gente? Vou expor ela. porque pra gente é sempre um desafio, né? Eles me colocam em cada uma, gente. Olha, só Deus pra me dar O graça. Rodrigo só soltou Jéssica. Contratada. Começa agora. Início Eu imediato. tava lá fazendo outra coisa, Jéssica, desce, que a missão é sua hoje. Eu falei, como assim? E foi assim. Ai, mas Bom, Deus é bom e Ele sim. honra, graças a Eu Deus. agradeço você por participar, assim, de última hora. Foi muito bom. Você dá como uma ótima apresentadora. Vou É um contar prazer, você. é um prazer. Mandem currículos para apresentadores. para estagiar conosco. É, muito bom. Muito obrigada por estar aqui Obrigada. hoje. Obrigada a vocês que estão sempre acompanhando a gente. Dá aquela força em 2023. Compartilha, se inscreve, ativa a notificação. Segue a gente no Instagram. Visita a nossa igreja se você é de Campinas. Gente, faz Muito esse bom. vídeo chegar no Luciano Subirá, Gabriela Maganete, Central 3. A gente quer esse povo aqui para abençoar a nossa vida. Com certeza, não é? esse é um sonho que vai ser real um dia. A gente quer em ser nome famosa. de Jesus. A gente quer ser famosa. Não por isso, mas para que Deus, o nome do Sim, Senhor, pra que Deus seja glorificado. glorificado. A gente falou aqui, Ô, glória. falar da vida dos outros em santidade. Então a gente quer ser famosa em santidade e entrevistar o Luciano Subirá. Vai que Deus entrega o ministério pra ele aqui pra mim. Ô, glória, Não é? oxa, muito bom. Então é É isso, muita gente. bênção. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Obrigada pelo ano de 2023. Obrigada, gente. Foram testemunhos incríveis. Nossa. Vocês engajaram muito, ajudaram muito, incentivaram muito. E a gente conta com vocês pro ano de 2023. Amém. E vamos compartilhar para chegar novos Cristocasters. Sim, gente. Cristocasters. Acabei de inventar. Muito bom, adorei. Cristocasters. Gente, sobe a hashtag Cristocasters. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijão. Que Deus Até a abençoe próxima. vocês, gente. Que Deus abençoe.